Olá a todos, nós hoje iniciamos o capítulo 22 do livro Nosso Lar, né? O livro que tem a psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E é um tema bastante interessante que ele fala sobre o bônus hora, né? Que a gente já fez ali uma introdução no capítulo anterior e aqui ele vai detalhar um pouco mais. E o André Luiz nos relata: notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra perguntando: que me diz o bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Dona Laura perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e respondeu atenciosa: não é propriamente uma moeda, mas uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos no mesmo trabalho nos ministérios. Um celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então veja, no início ela já fala que o bônus hora não é propriamente uma moeda como nós temos aqui, uma moeda de troca, de negociação, mas é como se fosse ali um mérito, né? Uma recompensa pelas horas ali trabalhadas em nosso lar. Uma ficha de serviço individual, ela diz aqui. Então cada um de nós temos lá do outro lado o nosso prontuário, a nossa ficha. Então essas horas de trabalho, de dedicação, elas são computadas ao nosso favor. Como já foi dito nos capítulos anteriores, isso pode ser usado para intercedermos por alguém, para ajudarmos alguém. Foi o que aconteceu com André Luiz, né? A mãe dele tinha esses méritos. A mãe dele tinha esses créditos que permitia que ela pedisse, que ela intercedesse por ele, né? Assim como também nós falamos no capítulo anterior que esse bônus horas, quando se junta ali 30 mil bônus horas, né, em tese 30 mil horas, né, o cidadão de nosso lar ele tem a condição, né, de ter a sua própria moradia, que nunca é mais que um. Sempre reforçando esse conceito, porque nunca mais que um. Porque o objetivo, em hipótese alguma, ali é de que você acumule qualquer coisa, né? E aqui está falando que a produção de vestuário e alimentação elementares pertencem a todos em comum. Então todas as pessoas que estão ali em nosso lar, elas têm acesso à alimentação, ao vestuário. Ou seja, eles não vão passar fome nem vão ficar ali sem o seu vestuário, né? Mas a gente vai perceber que aquelas pessoas que trabalham, elas vão conquistando ali o direito de ter ali, escolher a sua própria roupa, né? E a gente pensa, poxa, mas eles estão desencarnados, são espíritos, né? Eles precisam de se alimentar, eles precisam de roupas, mas sempre lembrando que nosso lar é uma colônia muito próxima da Terra, né? Está aqui sobre o Rio de Janeiro. Então é uma área de transição, não é uma moradia de espíritos perfeitos. Até porque, falando em alimentação, os espíritos muito mais evoluídos, basta ali o próprio ar, eles se nutrem pela respiração e a água, esses dois elementos, né? O ar e a água já têm todos os nutrientes que esses espíritos precisam para se sustentar, né? Então eles não têm as mesmas necessidades que nós temos aqui na Terra, e mesmo em nosso lar, porque os espíritos que estão ali, muitos vão comer ali as frutas, os sucos concentrados, né? O caldo reconfortante, que isso ali a gente vê claramente que o André Luiz se vale, né? Se beneficia desse caldo reconfortante. Então é uma área, uma zona de transição de espíritos ainda ligados às sensações da Terra, né? Ainda não estão totalmente desmaterializados, né? Eles têm ali um corpo espiritual ainda grosseiro, né? Então quanto mais o espírito cresce, quanto mais ele evolui, mais esse corpo espiritual que a gente chama de perispírito, ele vai ficando leve, ele vai ficando sutil,
menos necessidades eles têm como a gente tem aqui na Terra. E então ela fala que o vestuário e a alimentação pertencem a todos em comum, né? E que o celeiro aqui, que ele fala que é propriedade coletiva, é como se fosse, sei lá, usando uma linguagem aqui da Terra, um depósito, um almoxarifado, né? O departamento onde todos se concentram e que cada ministério tem ali a sua logística, né? Para que seja feita uma distribuição ali de acordo com o que seja necessário. E ela continua dizendo: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio coletivo comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário, ou seja, não falta, o básico necessário eles vão ter. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas, né? Conseguem certos direitos ali na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, né? Então, aquele que não trabalha ou aquele que ainda alimenta a preguiça vai se vestir. Mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça, ou seja, aquele que trabalha, ele terá o direito de escolha, né, no vestuário ali que mais lhe convém. Compreendeu, diz a dona Laura? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então vejam, uma função a mais desse bônus hora é conquistar ali o direito de você ter ali, frequentar determinados lugares de entretenimento ou lhe permite ali o contato com orientadores sábios, né? Beber ali da fonte de espíritos de alta maturidade, espíritos ali benevolentes, como eu falei, espíritos sábios que... Então aquele que trabalha, ele conquista esse direito de ter esse contato ali mais próximo desses espíritos orientadores, né? Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 que se constitui o dia. Os programas de trabalho, porém, são numerosos, e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então vejam, eles pedem para cada um que está ali no nosso lar 8 horas de trabalho diário, né? Isso você pode fazer como se fosse hora extra, 4 adicionais, que dá 12. Então se você trabalha ali 6 dias por semana, vai dar 72 horas por semana. Então, isso aqui a gente deduz naturalmente que eles têm ali o seu dia de descanso, o seu dia de repouso. Mas é interessante que fala que os serviços sacrificiais, né, aqueles que demandam ali muita dedicação, você pode ter remuneração duplicada ou às vezes triplicada, né? Então ele vai falar mais adiante que quem ali cuida de criança, né, tem ali o seu bônus hora duplicado. Então isso só reforça o quanto o trabalho ali com as crianças ele é extremamente importante, seja do outro lado, seja aqui na Terra, né? Sobretudo aqueles que se dedicam à formação como pais, como professores. Isso é bem interessante. Aliás, um ponto que vale a pena ressaltar é que tem 3 profissões aqui na Terra que trazem ali grandes responsabilidades, né? Professores, sacerdotes, os religiosos, médicos. Por quê? O trabalho dessas profissões ali
envolve muitas e muitas pessoas, impacta muitas e muitas pessoas, né? Então, de fato, ali o sacerdócio, o professor, os médicos, é de fato ali um verdadeiro sacerdócio mesmo, né? Uma verdadeira vocação em que trazem ali a missão, o trabalho de orientar ali tantas pessoas, seja no campo ali da orientação, né? Seja no campo do direcionamento da saúde, como no caso dos médicos, da orientação espiritual, como é o caso de um religioso. Então são profissões todas, claro, são muito importantes, mas essas três nos chamam a atenção porque são profissões que o trabalho dessas pessoas vão ali, como foi dito, influenciar, impactar a vida de tantas e tantos, né? E o André Luiz pergunta, mas esse é o único título de remuneração? Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, perguntei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o segundo? Olha que interessante, uma visão ainda que a gente tem muito na Terra, que o trabalho de um administrador pode valer mais do que um trabalho de um operário, né? A senhora sorriu à pergunta e explicou: tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão numerativa é justamente multiplicada. Então aqui ela está dizendo que do outro lado não existe essa diferença, né? Se é um trabalho mais braçal, como fosse aqui na Terra, ou um trabalho de um administrativo de um orientador. Na verdade, o que conta não é nem o trabalho em si, mas é a maneira como nós o realizamos. A gente lembra de capítulos anteriores que o André Luiz fala que as profissões aqui na Terra são como fichas, né? Então você recebe uma ficha de um médico, uma ficha de um advogado, uma ficha de um auxiliar, uma ficha de um enfermeiro, uma ficha de um motorista. Então, para a espiritualidade, o cargo, a posição não quer dizer absolutamente nada. O que conta é o que você fez dessa ficha que te foi confiada, né? Com que dedicação, com que abnegação, o que você deixou ali nas pessoas que conviveram com você. Tanto que Frei Fabiano fala que é assim que um enfermeiro se santifica, é assim que um porteiro se santifica, né? Pela dedicação, pelo carinho com que se faz, né? Mas aqui na Terra nós temos muito esse preconceito, né? De quem é superior, quem é inferior, aquele que se projeta, aquele que tem o poder, aquele que se destaca, né? Quando para a espiritualidade pouco vale ali o nome do cargo. Até porque um presidente de uma empresa aqui na Terra, um diretor, ele não é um diretor espiritualmente falando. Naquele momento, naquele contexto, ele tem a função de um diretor. Até porque aqui na Terra, se nós somos despedidos, no dia seguinte você dorme um diretor, um presidente, e no dia seguinte você é um desempregado. Então, tudo é relativo, mas o que conta para a espiritualidade é o bom uso que nós fazemos daquilo que nos foi confiado. Isso é até importante para fazermos a reflexão de nunca nos acharmos nem mais, mas nem menos do que ninguém, né? Porque todas as profissões ali, nós nascemos, temos ali um propósito, né? Ela tem a razão de ser. Então, às vezes, uma profissão aparentemente tão simples, o quanto ela é útil, né? O quanto é útil o trabalho de uma agricultora. E quando a gente chega no mercado e compra ali um arroz, um feijão, a gente não faz ideia de quantas mãos trabalharam para que aquilo chegasse até as nossas mãos, né? Então, para que a gente valorize todas as funções aqui na Terra, né? E ela continua dizendo:
A natureza de serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Então veja, nós estamos aprendendo o valor do trabalho, porque quantas vezes a gente concentra simplesmente ali na remuneração, no ganho, né? Preocupados ali com o dinheiro, ou pessoas que às vezes acabam ali não trabalhando corretamente porque falam, eu ganho muito pouco, então se o meu patrão faz de conta que me paga, eu faço de conta que eu trabalho. Quantos pegam ali atestados forjados, né? Simulam ali morte de parentes, que esses parentes às vezes nem existem, né? Eu vou no enterro da minha tia, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não envolva nessas situações, né? E encare ali o trabalho como uma coisa sagrada, né? Bendita. Então é importante essa reflexão de valorização daquilo que nós temos, né? Valorização do trabalho, porque quando a gente está desempregado, a gente vê o quanto faz falta ali um trabalho. Tem até uma frase interessante que diz que é melhor você trabalhar um dia de chuva do que entregar um currículo num dia de sol, né? Então, melhor trabalhar num dia de chuva do que entregar um currículo num dia de sol. Porque quantas vezes nós reclamamos ali excessivamente, né? do trabalho, das pessoas que convivem conosco ali no trabalho, do clima, né? Enfim, é claro que nós podemos e devemos ter ali as nossas opiniões, nem tudo a gente gosta, mas quantas vezes a gente não valoriza ou reclama excessivamente, talvez até correndo o risco de contaminar ali o ambiente de trabalho em que nós convivemos. Então acho que é uma reflexão oportuna em relação a isso. Mas em função do tempo a gente continua na próxima semana sobre esse tema bastante interessante que fala do bônus hora. Que Deus nos ampare e nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus.